Olá pessoal, tudo bem? Vamos conhecer um pouco mais da história do juiz Dr. Keyton Ferreira, e desde já, inscrevam-se em nosso canal, curtam e compartilhem. Tudo começou quando eu terminei o terceiro ano e fui para Maceió fazer um cursinho pré-vestibular e um curso de redação para poder passar no vestibular de medicina. O professor do cursinho de redação tinha uma papada grande assim, né? E quando ele falava, balançava a papada assim. Aí uma vez ele chegou para mim e disse: "Meu filho, só se arrancar sua cabeça e colocar outra no lugar, você vai conseguir fazer uma redação." Eu só tirava 0. Inclusive foi o ano todinho estudando para no finalzinho ele chegar e dizer que estava melhorando. O cursinho, acordava tarde, não ia. Na maioria das vezes perdia a primeira aula. Quando faltava, ia para casa de uns colegas ficar jogando Magic. Aliás, eu gastava o dinheiro todinho com baralho de Magic. Para quem conhece, aquele parecido com Yu-Gi-Oh, né? Aí você sabe, né? O resultado foi pau. Não passei no vestibular de medicina, voltei, saí de Maceió, voltei para casa. Meu pai ficou muito puto, aquela zoada toda, gastei um dinheiro, não sei. Visão de investidor, né? Esperava que o filho saísse médico milionário, quebrou. Tive que fazer um vestibular em Arapiraca e passei biologia, né? Ainda no primeiro período eu comecei a ensinei da 5ª série até a 8ª. Mas aí era muito pouco, era coisa de R$ 35 por semana. Já aí surgiu o meu primeiro legado, que é minha filha. Então eu precisava trabalhar mais, e aí fui trabalhar com meu pai. Eu não sei onde foi que ele ouviu. Toda pessoa que conhece a sua empresa tem que começar do menor cargo possível, que é varrer o chão. Eu fui varrer, né? Eu sei que eu consegui uma promoção para ser motorista e entregar. Eu entregava, dirigia um Arrange 99. Quem entregava os móveis comigo era o Jess. E a gente tinha, às vezes, uns desafios. É para entregar onde esse móvel? É difícil, beira do mar, 10º andar. Tinha que subir, às vezes, quando não cabia no elevador de serviço, um conjunto de sofá de 2 por 3 lugares, tinha que subir com ele na cabeça pelas escadas. Toda vez que tinha entrega para Maceió, eu pensava, meu Deus, tomara que seja uma casa, tomara que seja uma casa. E nunca era uma casa, era sempre um apartamento. Eu tinha que subir, mas o Jess com o móvel na cabeça. Foi nessa época também que eu quase me acabei, o freio do carro quebrou, e graças a ele que me ensinou a diminuir as marchas e usar a marcha para desacelerar o carro, né? Porque era uma ladeira antes de chegar na Barra de São Miguel e no final tinha uma curva. E o carro estava carregado de coisa, móvel, cadeira, sofá, vidro, guarda-roupa. A gente ia se acabar lá embaixo, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí eu não queria isso, era muito ruim. Estudei um pouquinho e passei no concurso do correio. Carteiro, fui entregar carta. Só eram 10 vagas e a última vaga foi preenchida por quem? Por mim. E aí, como fui o último, me colocaram no pior distrito de Arapiraca. Na época chamavam ele de Quinto. Aí umas pessoas chamavam de Quinto dos Infernos. E no Manuel Teles tem muita ladeira, e eu tinha que descer a bicicletinha e depois tudo que desce tem que subir, né? Além do que também é um bairro com uma população muito pobre, muito carente, quase com uma comunidade. E eu entrava em uns locais lá que até a polícia tinha dificuldade de entrar, né? Então, mas eu entrava, tinha que entregar a carta, né? Servidor público, entregar a carta lá. De vez em quando apareciam os caras da... "E aí, carteiro, quer uma tapa, não sei o quê?" "Não, beleza, valeu." Nunca mexeram comigo, nunca fui. Nem uma ameaça assim, nada. Entrava, entregava a carta. Aí nessa época eu saí da faculdade de biologia, não estava gostando e comecei a fazer direito. Trabalhava no correio e largava muito tarde, saía 6, 7 horas, cansado, morto. E só chegava na faculdade 8, 9 horas, quase no final. E aí teve um momento que foi assim, uma virada. O nascimento do segundo filho. Os filhos são uma bênção para alguns pais, porque eles têm esse poder de transformação, né? A responsabilidade. Foi nessa exata época que surgiu o concurso para estágio da Justiça Federal. Um salário e meio, muito menos do que pagava o correio, mas eu pensei, com um salário e meio eu posso me manter, só vou trabalhar meio horário, assim, era de madrugada estudando, né? Eu lembro perfeitamente o Júnior dentro do carrinho de bebê e eu escorava um pé assim, e sabe quando você fica balançando o pezinho assim, quando você tá
apertado, pronto, eu fazia isso. E ficava balançando o carrinho dele e com o livro aberto aqui na mão, lendo. De madrugada, 2, 3 horas da manhã, quando ele não acordava, que criança não dorme direito, né? Então, em todo canto eu estava lendo alguma coisa. Eu não sei como foi que eu passei, mas eu fiquei em 4º lugar. No último lugar, eram 4 vagas, só passaram 4 e eu fui o 4º lugar. E aí alguns colegas desistiram e me chamaram. Só que eu tinha que sair do correio. E aí eu tomei aquela decisão, né? Pedi exoneração do emprego público. Meu Deus, aquele povo, mas você é louco. Mas fiz. E aí lá encontrei um professor que teve uma vez... Assim, pessoal, eu era muito ruim em quase tudo que eu fazia, eu era muito ruim. Na época eram processos físicos e em cima dos processos tinham as minutas que a gente imprimia, colocava, o juiz ia ler e assinava. Ou então marcava alguma coisa do que ele não gostou, tal, para devolver o assessor. Né? E aí quando eu peguei assim um processo que o juiz tinha devolvido e ele colocou um recadinho. Vejam que decisão genuína. Não falou nada do processo. Realmente, estava péssima. Então aquilo ali me marcou muito. Quando eu li aquilo, ainda bem que foi eu que peguei, cheguei primeiro. Se outra pessoa tivesse visto, eu ia ficar tão triste, tão... Eu nunca vou esquecer quando o servidor, que na época virou muito meu amigo, chegou para mim e disse, olha, o juiz está dizendo que não tem condição não de você ficar, porque você está errando demais nas minutas. Aí eu me desesperei, eu disse, pronto, agora acabou, menino pequeno, leite, fralda, aquela coisa toda e aquela bagaceira. E aí eu disse, não, peço só mais uma chance, só mais uma chance. E dentro de um mês eu comecei a ler as sentenças desse juiz, todas. Lia. Decorava parágrafos, a forma que ele escrevia, o que ele colocava. E assim, o que ficou foi que no final de um ano, quando ia acabar tudo, é engraçado isso, o pessoal não queria que eu saísse. Porque simplesmente, assim, eu virei uma máquina de fazer minutas, despachos, sentenças, decisões. Eu fazia muita coisa, fazia demais, muito mesmo. Eu fiquei com tanto medo que trabalhava muito. E aí o que aconteceu? O próprio juiz que assinou esse recadinho, eu perguntei a ele se eu poderia passar mais um ano, prorrogar mais um ano o meu estágio. Era só um ano, 6 meses, prorrogava por mais 6 meses, eu queria mais um ano. E fui atrás das resoluções do CJF, descobri que era possível essa prorrogação por mais um ano, desde que eu continuasse estudando na faculdade. Pedi a ele e ele disse que ia fazer, ia conversar com o pessoal da corregedoria. Isso só não chegou a ser concretizado porque nessa época eu recebi um convite de um advogado muito conceituado na cidade para poder estagiar no escritório da advocacia. Isso antes de fazer a prova da OAB. E fui. Então pedi exoneração, agradeci ao juiz. E aí foi quando eu passei na prova da ordem, ainda estudando na faculdade. Trabalhando como advogado foram 10 anos, sendo que nos 6 primeiros... eu vivi muito bem, muito feliz, tal, fazia muita coisa, era advogado tributarista, né? Mas em algum momento como é que eu posso dizer, uma inquietação que me fez perceber que para eu ter segurança, eu precisava de um concurso público. Né? E aí fui tentar concursos públicos, passei 5 anos estudando, perdi muitos concursos de juiz. Depois de muito tempo, quase 5 anos estudando, fui aprovado para o TRF da 2ª Região, que é do Rio de Janeiro, a sede é no Rio de Janeiro. Logo em seguida, depois do fim do curso de formação esse que tem que ser um vídeo só para falar dele, porque esse foi outro ponto de virada da minha vida, e principalmente disso que vocês veem tanto nos vídeos que eu faço das audiências, a importância que foi o curso de formação. Saí do curso de formação, fui para Macaé, passei um tempo em Macaé, foi bem na época da pandemia, e aí antes até mesmo de se tornar vitalício, consegui a transferência para o TRF da 5ª Região, e onde fui lotado inicialmente na Vara de Patos, na Paraíba. Bom, esse foi um pequeno resuminho dessa minha vida. No dia que eu decidi fazer concursos, eu bati o carro. Na verdade, não foi eu que bati, foi um velho. Eu tinha ido comprar livros, vadimeco, voltava para casa rápido para chegar em casa cedo para começar a estudar. E aí eu descendo numa avenida que tem aqui na cidade, o cara atravessou o sinal. Você não faz ideia de como o mundo conspira contra você quando você toma grandes decisões. É o tempo todo acontecendo tudo para dar errado. E na época foi um edital do Ministério Público
do estado de Pernambuco. Para mim, eu sabia que eu não ia passar. Teve uma semana que eu não fui trabalhar e durante essa semana, bem próximo da prova, eu ficava 14 horas, 12 horas estudando, trancado dentro do quarto. Uma coisa absurda. Foi nessa época também que eu me viciei em Ritalina. Ah, meu amigo. Eu não vou esconder aqui os meus erros. Tomava Ritalina com força. Na verdade, quando eu tomava, que ela fazia o efeito, que eu estava lendo assim, né? As páginas do Vadimecum, eu sentia aquela euforia. Não sei o que, vou passar e botava para gerar. Isso causou um problema muito grande. Você não faz ideia do que um remédio pode causar numa pessoa, a dependência química e até os estados de pensamento e suicídio. Isso é muito sério. Tome café, meu amigo. Tome café, cápsula de café, cápsula, aqueles cafezinhos da Nespresso, né? Propaganda aí, Nespresso, Três Corações, Nestlé, que mais? Vamos lá. Porque o meu grande problema sempre foi o sono. Eu cheguei a estudar em pé, eu estudava em pé. Eu passei na primeira fase. Aí foi que eu comecei a estudar como maluco mesmo. O que foi que aconteceu? Passei no primeiro concurso, passei para a prova oral. Não fui fazer a prova oral. Na época, conheci uma pessoa e coloquei a culpa da minha desistência, da minha fraqueza, da minha covardia, do meu medo, porque eu tive medo de ser reprovado na prova oral. E eu digo a você, não é um medo pequeno não. Muita gente não vai fazer a prova oral. É muito difícil. E a gente procura bodes expiatórios para dizer, foi isso, não vou por isso, não vou por aquilo. E não fui fazer a prova. Foram 100 candidatos que fizeram as provas orais, todos os 100 passaram. E todos os 100 foram chamados nos 2 anos que sucederam a 2014. E por conta disso eu tive que amargar mais 5 anos estudando, porque nunca mais depois disso eu consegui novamente fazer um conjunto de provas com esse sucesso que eu tive. Aí logo depois eu fiz um concurso para procurador do estado, do Mato Grosso. Viajei de avião pela primeira vez. Na verdade eu já tinha viajado quando eu era muito pequeno, não lembrava. Mas dessa vez eu viajei já adulto. Eu lembro que o medo era tão grande que eu ia botar o pé dentro do avião. Eu pensei em voltar. Eu só não fiz isso porque tinha muita gente atrás subindo comigo e meio que me empurraram. E eu entrei. Mas era o tempo todo assim, indo para São Paulo, naquela turbulência, balançando tudo. Meu Deus do céu, por que tem tanto buraco no céu? Mas era horrível, horrível. Não conseguia dormir. E eu não sei por que as comissárias de bordo, as aeromoças, passam tão ligeiro do lado da pessoa. É para lá e para cá, correria, pá, com aquele salto, toque, 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 toque. E eu digo, pronto, tá acontecendo alguma coisa. Ninguém faz as coisas tão rápido desse jeito se não tiver alguma coisa ruim acontecendo naquela hora. Eu fui lá, não passei nem para a segunda fase. Depois comecei a fazer concursos para juiz. Todos os concursos de magistratura que eu fiz, eu passei da primeira fase. Agora tem uma coisa interessante. Eu passava na primeira fase, embora eu tenha uma deficiência auditiva. Eu não escuto desse ouvido esquerdo. Eu tive um sarampo, não sei o que foi, na minha infância e lesionou o tímpano e eu não escuto nada. Eu já quase fui atropelado, inclusive quando eu era carteiro. Eu vinha na bicicleta e aí buzinava, pã, eu escuto por aqui. Então eu virava pra cá, o carro vinha daqui, tá ligado como é? E aí o que acontece? O STJ, não sei se você sabe, né? O informativo 552, diz que quem tem a audição, perda auditiva unilateral, não tem direito a concorrer às vagas oferecidas a pessoas com deficiência. Então, eu nunca consegui passar dentro dessas vagas. Eu sempre ia para as vagas geral, no âmbito geral, sempre. Ficava muito triste. Isso foi mais um combustível, sabe? Para poder dizer, não vai não aceitar? Então tá bom. Um ouvido só eu vou conseguir. Outros eu perdi nas provas de sentenças. Por exemplo, o de juiz de direito aqui de Alagoas eu perdi na prova de sentença. Foi um episódio horrível. Eu acho que foi a minha pior derrota, porque eu estava tão confiante. Eu fui para Maceió, sou de Arapiraca, fui para Maceió para acompanhar. E aí o pessoal, uma moça passava o código de barra, com aquele e aparecia lá no telão o seu nome e a nota. E não, vou passar, a prova de sentença foi fácil demais. A civil e a de penal. Quando saiu o meu nome, que é Cleiton Alves Ferreira, sentença civil, 2,5. Eu lembro que eu vim de Maceió para Arapiraca, o caminho todo chorando. Chorava, as lágrimas. Dirigindo. Mas tudo isso me fazia assim,
Me derrubava e me fazia estudar mais. É aquele ditado, né? Não há nenhum mal que não traga um bem, né? Nem sempre é assim, viu? Quando você tem uma espiritualidade, quando você, por exemplo, tem fé em Deus, em certo momento da minha vida eu não tive, em outros eu tive, em outros eu tenho, em outros eu não tenho. É normal, isso acontece com todo mundo, eu não posso mentir. Mas nessa época eu tinha muito, 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 muito. Deus sabe o quanto que ele pode forçar você. Jesus não dá um peso que você não possa carregar. É como se ele fosse um personal trailer, que tá o tempo todo, bora, 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 mais uma, mais uma, mais uma. É assim que funciona. Só que ele não fala ativamente para você. Você que tem que buscar ouvir ativamente. É uma voz passiva dele. A sua é a escuta ativa. Uma coisa que você tem que procurar saber. Procurar ouvir a voz dele. Pelo menos eu fazia isso. Aí já estava tudo no ponto de desistir. No final do ano de 2018, recebi a notícia nos grupos de WhatsApp de que tinha passado para o concurso, para a prova oral, para a fase da prova oral do TRF da segunda região. E eu já estava passando por um momento muito delicado de relacionamento. Isso tem que ficar para outro vídeo, porque é muito complicado. Mas a minha vida familiar, eu só vou dizer isso, porque tem alguns colegas que vão cobrar. Eu fui casado 3 vezes e ainda tive uma união estável. Então eu já não trabalhava mais como antes, como advogado, já não ganhava dinheiro, os meus recursos foram se esvaindo todos por todos os lados, porque eu tinha filhos já, tinha obrigações, muitas obrigações, eles crescendo, escola, tá, aquela coisa toda, e eu precisava fazer cursos para poder treinar a prova oral. Cada curso desse era 5.000, fora passagem e hospedagem que tinha que fazer em Brasília, no Rio de Janeiro, em um lugar ou outro. Eu fiquei sem opção nenhuma e tive que vender o carro. Fui para a prova oral com a faca nos dentes. Fiz a prova oral, foi o pior momento da minha vida, assim, de encarar um desafio. Eu acho que não tem nada que se possa equiparar. Não tem. Eram 10 vagas e só passaram 10. Eles foram dizendo outros candidatos que foram reprovados, 1, 2, 3, 4. Um colega da gente se abraçou, mas a esposa começou a chorar. Tem gente que não se recupera não, sabia? E eu entendo. Não posso dizer que eu sei como é, mas se você não se recuperou, não se cobre não. Você não é super-homem não, nem a super-mulher. Isso acontece. É normal. É uma tragédia. Uma tragédia. Não deveria ter isso. Se um dia eu for membro de um concurso e chegar na prova oral, eu não reprovo ninguém. A minha nota, quando chegou no meu nome, Cleiton Alves Ferreira, nota 6. Meu amigo. A lágrima, descendo assim, aquele negócio, aquela vontade de vomitar. Um colega meu vomitou assim, foi pro banheiro vomitar, ele passou. Aí depois eu parei pra pensar, 6, 6. São cinco membros, certo? Cada um dá uma nota. Soma, divide por 5. Por que a minha foi 6? 6 é um número inteiro. Ou seja, as 5 notas deveriam ter sido números inteiros. Ou então números fracionados, 6,5, 5,5, 3,5, né? Para somar, quando somasse tudo, desse 30 dividido por 5, dá 6. Eu tenho certeza que não foi assim. Tenho certeza absoluta. Mas eles podem, a banca tem essa competência. Fui o último colocado. Assim como no estágio, assim como no correio. Também no concurso da Justiça Federal. O último, mas passei. Nesse momento a gente não se importa muito com a posição, embora ela vá fazer diferença algumas vezes. E aí você diz assim, agora as coisas ficaram ótimas, tá, não sei o quê. Só que passou 1 mês, 2 meses, e nós recebemos a mensagem, a notícia, de que provavelmente não haveria nomeação em posse. Você que passou por 2020, você é um sobrevivente. 2020 foi o ano que a humanidade enfrentou um dos seus maiores desafios. Com certeza o maior desafio dos últimos tempos. E se você está aqui, é porque você, como sobrevivente,
tem uma nova chance de continuar. Eu não estou falando só de quem morreu, não. De quem perdeu parentes, de quem perdeu o emprego. Eu estou falando principalmente de você que perdeu em algum momento do ano de 2020, 2019, 2020, 2021. Você que perdeu assim o chão e ficou meio que desconectado dessa realidade. Bom, em 2019 eu disse que eu passei no concurso, fui aprovado em maio. E houve uma mudança na administração do tribunal, do TRF da segunda região. E o novo presidente, a nova administração, deixou claro que não era, naquele momento, o interesse dele nomear e empossar novos juízes federais. E você deve saber que existe essa margem de assim, discricionariedade, né? Para quem não entende, é como se fosse assim, uma opção de fazer ou não fazer dentro de determinado período de tempo, no caso 2 anos, que o presidente do tribunal é que podem chamar ou não, convocar ou não, empossar ou não novos servidores, novos juízes. E isso não aconteceu no ano todo de 2019. Enquanto a gente esperava, a minha situação foi se degradando. É simples. Quase todo mundo que passa para um concurso da magistratura já vem de outro concurso. E quando você está numa profissão concursada, passando para outra, você de certa forma está seguro ali, porque você tem o seu trabalho, você tem o seu emprego. Já até falei nisso num vídeo. Mas o advogado, meu irmão, o advogado não. Porque desde quando eu comecei a estudar, que eu disse que ia passar num concurso, a minha advocacia foi, de certa forma, diminuindo. Os clientes foram ficando mais escassos. Por quê? Porque você não dedica tanto tempo à sua profissão. E quando você passa, meu amigo, aí acaba de vez. Porque você não vai chegar para uma pessoa e vai dizer assim: olha, eu vou pegar a sua causa e vou ganhar. Você vai chegar para ela e vai dizer logo, logo eu vou ser empossado. Mês que vem, o próximo mês. E aí, depois que eu passei e fiquei esperando minha posse, não apareceu nada. Nada, meu amigo, nada. Então eu já estava já na penúria, na pindaíba, e foi água abaixo, meu irmão, água abaixo. Tinha vendido o carro, né? Já estava sem dinheiro, morando na casa dos meus pais. Situação complicada, complicada. E aí, quando foi no final do ano, eu ouvi na televisão, né, o Bonner e uma epidemia na província de Wuhan está colocando as autoridades chinesas em alerta. Eu fiquei assim assistindo, o pessoal caindo, morrendo, adoecendo, uma gripe, e os chineses construindo hospitais. Eu lembro no Jornal Nacional. Aqueles caras tudo com aquelas roupas de plástico. E eu, meu amigo, que é isso? E aí fiquei assim, vige que se esse negócio chegasse aqui no Brasil, a bagaceira ia ser grande. As notícias foram ficando cada vez mais estranhas. Um problema que era só na China, agora já era em outros países da Europa, Itália, não sei o que, etc. Tal. Quando é 11 de março de 2020, explodiu em todos os locais. Né? E aí o que já estava ruim ficou pior. Pior. Porque a gente chegava para o presidente e agora ele tinha, com toda razão, um argumento muito forte para dizer assim: a gente não pode nomear agora, porque a gente não sabe o que está acontecendo. As coisas começaram a fechar, os tribunais. E você imagine, se eu já estava sem advogar, se eu já estava precisando de dinheiro, se eu tinha gastado tudo, pensão, filhos, você ter conquistado a aprovação e não ter ela, não ter os benefícios de que dela viriam, aí minha cabeça começou a ficar meio complicada, sabe? Eu fui ficando meio louco, meio transtornado, meio psicopata. Sério mesmo. É coisa que você começa a se perguntar assim, qual a razão disso? Mas, como sempre eu digo aqui, são nesses momentos assim, meu irmão, minha irmã, que quando a vida vem dar um murro assim, puf, você tem que levar a lapada e aguentar. Você tem que levantar, meu irmão, minha irmã. E aí eu parei e comecei a pensar onde eu poderia fazer alguma coisa assim para me salvar, onde eu poderia me segurar. E você sabe, você que é advogada, você sabe que tem aquelas causas perdidas, que você olha assim, isso não vai dar nada não, pelo amor de Deus, estou perdendo meu tempo aqui. E eu tinha dessas causas. E uma dessas causas era uma situação muito inusitada. Olha, fique aí para você ouvir. Garanto que você não vai se arrepender de ouvir essa historinha antes de eu chegar à conclusão. Foi em 2016, eu estava no meu
terceiro casamento. E aí o sogro, na verdade era o avô, que era quase como um sogro também. Me chegou a notícia de que as contas dele, ele é aposentado, as contas da aposentadoria dele tinham sido bloqueadas por uma dívida. Nem lembrava mais que dívida era essa. Eu fui aí, vieram atrás, ó, não sei o que, aconteceu isso, tal. Aí eu, meu Deus, advogar pra família. Bom, senhorzinho tão legal, tão bacana. Aí eu fui lá, fui no processo, olhei o processo, disse que era proventos da aposentadoria, são impenhoráveis, né? Foi desbloqueado o dinheiro dele. Só que eu olhei, ele fez uma conta em 99 de R$ 7.900. 99. E o Banco do Nordeste, vou falar, tenho que falar. O Banco do Nordeste estava cobrando, ali naquela execução, 4 milhões. Meu irmão, velho. Oxi, como é que uma dívida sai de R$ 7.900, vai para 4 milhões? Oxi, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui lá, fui cá, e olha, quando você estuda para concurso, você é advogado ou advogado, e começa a estudar para concursos, você começa a ficar mais ninja. Mais esperto ali nos processos. E aí eu fui atrás tal e vi que o banco errou na atualização da dívida. Não eram 4 milhões de reais que ele devia. Eles colocaram comissão de permanência. Quem não entende isso, comissão de permanência, é como se fosse assim, o juro mais alto do universo. Botaram ali. E eu fui olhar, era para atualizar com juro de 1% ao mês. Aí eu fiz uma defesa depois, né, que desbloqueou o dinheiro dele. Eu disse, não, vou fazer aqui uma defesa e vou dizer que isso está errado. Isso em 2016. Vou colocar aqui, quem sabe um dia, né, essa dívida diminui aqui, tá? A juíza aceitou e pá, canetada, diminuiu de 4 milhões para não sei quanto, menos. Aí eu digo, ó, que massa. Aí o banco não recorreu. O quê? Ah, meu amigo. Olha a faca! Honorário de sucumbência. A diferença, o benefício econômico, você que não é da área jurídica, é o seguinte. Toda vez que um advogada consegue diminuir uma dívida sua, você tem um benefício econômico. E esse benefício econômico, o seu advogado, a sua advogada, tem direito a no mínimo 10% do benefício econômico. O seu Benedito estava devendo, segundo o banco, 4 milhões, desceu para 100 mil reais. Qual é o benefício econômico dele? Faça a diferença e eu tenho 10%. Eu tinha 10%. Aí, meu amigo, botei lá, executar honorário de sucumbência. Só que isso lá em 2017. E eu lembrei, eu sempre lembrava desse processo, né? E naquela agonia eu disse, bom, quem sabe agora, se eu acampar, ficar pedindo, pelo amor de Deus, se eu fizer isso, quem sabe eles lá, o pessoal, o juiz, né, anda com esse processo rápido. E assim eu fiz. E viajei, que era em outra cidade, viajei, fui, tal, pedi, e não sei o quê. E aí eu passei no concurso e tô sem dinheiro, e não sei o... Aí andaram rápido com o processo. Aí o banco veio, recorreu, não conseguiu. O que aconteceu foi o seguinte, meu amigo. Para resumir, e a juíza mandou pagar, e eles pagaram 400 mil. Aí eu disse, eita boba da peste. Tava liso. De repente tava com uma varada de 420 mil reais. Olha, e a resenha não foi isso. A resenha foi que quando ele soube, o seu Benedito soube, ele dizia que eu era o melhor advogado do mundo. Dizia, ele é o melhor advogado, o banco me cobrou, ele pegou, entrou com o processo, agora é o banco que vai pagar ele. E aí, faltando um pouquinho para receber, a gente ainda tava no meados de 2020, Alvará saindo, o seu Benedito morreu de Covid. Eu não tive nem como dizer a ele que ia receber aquele dinheiro. Ele adoeceu e morreu. Às vezes eu me lembro daquele, é até o Ariano Suassuna que fala, o Gomes de Barros. Diz assim, se eu encontrasse com Deus, iria lhe perguntar, por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem, que precisa morrer para pagar? Aí, bom, já com esse dinheiro, eu fiquei esperando o tribunal chamar. E em setembro, a gente ficou sabendo que nossa posse ia ser em outubro. Com data marcada, tudo certo, tudo para... Aluguei apartamento em Copacabana, fui todo matutão para lá. E faltando 4 dias para nossa posse, 4 dias, a comissão do concurso, formada por desembargadores e juízes, pediu para que a gente fizesse uma reunião
de urgência com eles. Quando a gente entrou na reunião, era tudo online, né? 2020 foi tudo online. Que eles falaram que por conta de um pedido feito pelo próprio presidente à época, uma consulta ao CJF, que é um órgão de controle da Justiça Federal financeiro, sobre a utilização de recursos, que o presidente tinha dúvida se poderia usar ou não aqueles recursos. A partir dessa dúvida, o melhor seria suspender tudo. Ele suspendeu até as diárias que tinha servidores tinham para receber, juízes também tinham para receber. Esse pedido ele fez ao órgão nacional. O órgão nacional controla todos os juízes federais do Brasil. Quando bateu lá, travou o Brasil inteiro. Não podia mais contratar nada, nem servidor, nem juiz. Foi uma coisa tão séria, tão grave. A gente ficou desse tamanho. O nosso problema ficou desse tamanho comparado ao tamanho do problema, né? Eu tinha cancelado minha OAB. Nem advogado era mais. Aí, por aí você tira. A gente no F5 do processo lá, uma decisão nova. Decisão do ministro. O chefe, o ministro presidente, que tinha que voltar tudo normal, que aquela dúvida do presidente do tribunal da segunda região, nosso presidente que na época não queria dar posse por conta dessa dúvida. Essa dúvida não tinha fundamento. O correto era dar posse pra gente e voltar tudo normal. Ai, foi um alívio. A posse foi marcada para 5 de novembro de 2020. E aí eu fui empossado. Possar, tá, não sei o que, tem na internet, se você quiser assistir, você bota lá, posse dos juízes federais da segunda região. E o que eu mais me lembro desse momento é o seguinte: estava cada um em sua casa, alguns longe da família, como eu, dentro de um apartamento, morando sozinho, tomando posse como juiz federal. Só eu e o computador. Não teve festa nesse dia, não teve bebedeira, não teve nada. Eu só desliguei a conexão quando acabou, baixei a tela do computador e só. Nesse momento, eu tive um estalo de percepção. Não existe glamour em ser um juiz, em ser uma autoridade. Não existe isso. Se você procura isso, vá para outro canto. Vá ser ator, atriz, jogador de futebol, tentar o Big Brother. Não existe poder que possa fazer você se tornar alguém respeitado pelas pessoas, se você não conseguir realizar quando você passar que você é só mais um igual a todos. E que por mais que você tenha conseguido, por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha capacidade de exercer, nada disso vai mudar o fato de que você é só mais um diante de tantos outros. E quando você não toma consciência disso, quando você acha que porque você é um juiz, você tem privilégios acima dos quais você pode fazer algo que outros não podem, aí você vai ter uma vida infeliz. Pode ter certeza disso. As pessoas às vezes têm a falsa noção de que amor pode ser conquistado, comprado. Não vai, não consegue, não existe isso. E nesse momento de reflexão, quando eu estava sozinho, tomando posse, sozinho, com minha toga, eu percebi, eu não posso mudar. Eu não vou mudar. Bom, e aí, de lá para cá, outras coisas aconteceram que fazem parte da minha vida como magistrado. E que eu vou sempre compartilhar aqui com vocês. Mas eu acho que a minha história acaba aqui. Não sei se teve esse resultado todo, se a Netflix vai querer fazer um seriado com ela. Mas dá para você passar um tempinho ouvindo.